Bom dia, pessoal! Nós vamos começar hoje a primeira temporada de lives do Amor em Gotas. Nós estaremos aqui todos os dias, durante 30 dias, para a gente conversar e bater um papo sobre educação de filhos, trocar experiências, passar dicas, compartilhar essa missão tão sublime e magnífica, a de educar filhos. A gente sabe o quanto é difícil e o quanto os pais ficam perdidos muitas vezes, sem saber o que fazer, o que pensar. Então nós nos propusemos a estar aqui durante esses 30 dias, nessas lives aqui no Instagram, para a gente trocar ideias sobre isso. Então eu quero que você participe, que você mande para outras pessoas que também têm filhos e que poderiam se aproveitar do que a gente vai falar aqui, do que a gente vai trocar ideia. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeita, mas a gente trabalha no caminho da perfeição. A gente caminha dia a dia para que a gente possa alcançar cada vez melhor a educação dos nossos filhos, para que a gente possa conseguir educar melhor nossos filhos. E a gente sabe também que a cada época diferente surgem problemas e situações diferentes que a gente precisa lidar. E a gente não tem um manual de instruções. Você veio com o manual de instruções quando você trouxe os seus filhos da maternidade, do hospital? Não, a gente não vem com manual de instrução, os meninos não vêm com manual de instrução. A gente precisa aprender, trocar ideias, conhecer, ler muito, estudar, porque não é fácil educar filhos. A gente não nasceu sabendo como educar filhos e do nada aparece aquele bebezinho lindo na nossa mão. E aí o que a gente vai fazer com aquele bebê? E ele cresce, e ele tem situações difíceis para resolver e a gente não sabe o que fazer muitas vezes. Então, nada como trocar ideias, compartilhar dia a dia os nossos anseios, as nossas dúvidas. Então, nós estaremos aqui nas manhãs do Amor em Gotas. Eu sou a Patrícia Boquimpani e eu estou aqui para ajudar você nessa caminhada. Nós vamos caminhar juntos. Isso vai ser muito bom. Então, boas-vindas aí a quem já está chegando, né? A Lidiane, o Hugo, meu esposo, obrigada pelo apoio. A gente caminha junto nessa jornada que não é fácil. E a gente tem sido parceiro aí nesses 31 anos. Vamos fazer 31 anos agora de casado. E a gente tem 2 filhos. O mais velho chama Mateus e tem 29 anos. E o mais novo chama Isaac, que tem 21 anos. E a gente vem junto aí nessa caminhada, nessa construção, porque educar filhos é uma construção. Você constrói, reconstrói, você renova seus valores, você revê valores, revê atitudes o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então eu só peço que você me dê um alô aí, se o som está legal, porque eu tô aqui de microfone novo. E eu não sei se o som tá legal. Então, gente, por que eu escolhi esse nome Amor em Gotas? Por que eu escolhi esse nome para as nossas manhãs aqui, para esse trabalho que eu tô fazendo? Porque o amor, ele vem em gotas. O amor é atitude. O amor não é sentimento. E o que acontece? Quando a gente ama, a gente precisa expressar esse amor. Ele nasce lá no nosso coração e a gente precisa expressar através de atitudes. Então, amor é atitudes. E por que em gotas? Porque se o amor vier em enxurrada, muito caudaloso, ele destrói. Então, a gente não pode ter excesso de amor também, não. A gente precisa ter atitudes de amor, atitudes positivas e proativas de amor. E essas atitudes, elas têm que vir com carinho, com dosagem, com cuidado, em gotas. Por isso que eu escolhi esse nome, Amor em Gotas.
é o dia a dia, é uma atitude, é um carinho, é um afeto, é uma atenção, é um ensino, gotas no dia a dia, em gotas homeopáticas, gotas terapêuticas na nossa vida. Então a gente sabe que se a gente não tiver atitudes de amor em relação aos nossos filhos, a gente não vai construir um relacionamento saudável com eles. Ah, obrigada, o som tá bom, né? Obrigada, Lid. Então, gente, o primeiro mandamento, o mandamento que Jesus deixou pra gente, que ele resumiu toda a Bíblia num único mandamento, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Tá lá em João 13:34. Você pode ir lá conferir. Por que Jesus deixou esse mandamento? Engraçado, né? Se é um mandamento, ele não acontece do nada. Eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. E se ele deixou esse mandamento, é porque ele me deu condições de realizar aquilo. Então, por que a gente diz que amor não é sentimento? Amor é atitude. Por quê? Porque se a gente não tem atitude de amor com a pessoa que está perto da gente, a gente não vai demonstrar aquele amor. Ele não vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa perto de mim que precisa de uma ajuda, não adianta eu falar assim, vai em paz com Deus, Deus te abençoe. Não, eu tenho que saber o que ela está precisando e ajudá-la. E ter aquela atitude de amor com a pessoa. E com os filhos é a mesma coisa. A gente ama sim, a gente ama, mas a gente precisa demonstrar e às vezes a gente não sabe como. Por que eu escolhi às 7h12 para fazer essas lives todos os dias às 7h12? Primeiro, por causa do 7. O 7 é o número da perfeição, a perfeição de Deus. Deus criou o mundo perfeito. A perfeição com sabedoria, com todo o conhecimento dele, ele criou o mundo de uma forma perfeita. Tudo funcionava perfeitamente quando ele criou. Depois nós é que fomos, né, deturpando, estragando, poluindo, não aproveitando corretamente do jeito que a gente tinha que aproveitar, que era para a gente aproveitar, não cuidamos do jeito que a gente deveria cuidar, e assim vai. Aí deu no que deu, mas o mundo foi criado perfeito. Então o 7 simboliza a perfeição de Deus. E o 7, gente, olha que interessante, eu pesquisei aqui, o 7, ele é usado mais de 800 vezes na Bíblia inteira. E mais de 50 vezes só no Apocalipse. Olha que legal. Então a perfeição é o fundamento da palavra de Deus. Ele representa o fundamento da palavra de Deus. E ele está diretamente ligado à criação de Deus e de todas as coisas. Todas as coisas que Deus criou, ele criou com perfeição. Então é o número da plenitude, da perfeição. E nós, através do conhecimento que nós precisamos buscar de Deus, a gente encontra a perfeição. Através do conhecimento, a gente precisa de sabedoria, de conhecimento, para a gente alcançar a perfeição, para educar os nossos filhos. Já que nós estamos falando de educação de filhos, eu vou frisar sempre a educação de filho, mas isso tudo vai para a vida inteira. Tudo que você for fazer, você tem que buscar conhecimento para você fazer. Eu não nasci sabendo andar de bicicleta, eu tive que aprender. Eu não nasci sabendo ler e escrever, eu tive que estudar, tive que aprender. Eu não nasci sabendo, por exemplo, fazer a minha profissão que eu tenho, né? A minha profissão. Eu não nasci sabendo ela, eu tive que estudar. E por que para educar filhos a gente tem que do nada sair educando? Sem pesquisar, sem procurar saber como é que faz, sem saber onde é que está, o que está certo, o que está errado. Por que para educar filhos eu tenho que, na mágica, saber? Não, gente, a gente precisa buscar conhecimento, aprender, estudar mesmo. Estudar mesmo. Eu já trabalhei há mais de 30 anos que eu trabalho na área da educação e lido com famílias, com pais,
com mulheres, com pai solteiro, mãe solteira, com casais, com famílias, avó. Há muito tempo que eu lido com isso. Então a gente estudou muito, a gente buscou conhecimento, a gente fez cursos, nós fizemos cursos para educar filhos. Então, assim, não é do nada. Ah, você teve um bebezinho, agora você vai para casa e o que vai vindo na sua cabeça você vai fazendo. Não, gente, a gente precisa estudar. A gente tem que buscar conhecimento. E eu tô aqui para isso, para a gente buscar junto e para eu passar para vocês a experiência que eu tenho desses mais de 30 anos aí de trabalho, de educação dos meus filhos e de ajudar outras pessoas a educar os filhos delas. E não é só para filhos. Por exemplo, você precisa aprender também como lidar com seu enteado, com seu afilhado, com seu sobrinho, com seus alunos, com qualquer criança que esteja ao seu redor em algum momento. Você precisa aprender a lidar com essa criança, porque tudo que você fizer com essa criança vai influenciá-la a vida toda. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita sabedoria para lidar com as crianças, porque eles são sensíveis, eles são observadores, eles seguem nosso exemplo, então a gente tem que estar atento o tempo inteiro. A gente precisa o tempo inteiro buscar conhecimento. E outra coisa, cada situação, cada época, a criança vive de uma forma diferente, ela tem novas necessidades, ela cresce, ela amadurece. Ou não, né? Dependendo da educação que ela teve, ela não amadurece do jeito que poderia, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando conhecimento. E não é fácil, não é fácil. Então, a gente está aqui para compartilhar com você um pouco da nossa experiência. Todos os dias eu estarei aqui às 7h12 da manhã, no Amor em Gotas. É a primeira temporada, eu não sei quando que eu vou fazer outra. Mas nós estamos aqui à disposição. Então eu gostaria muito que você colocasse suas dúvidas, colocasse sugestões de assuntos para a gente trabalhar, para a gente estudar junto, para a gente buscar soluções, para a gente buscar dicas. E quero as suas dicas também, porque eu gosto demais de compartilhar as dicas com os pais, com as tias, com as professoras. Então é muito importante que você também coloque aí nos comentários o que você gostaria de aprender, de estudar ou de compartilhar com a gente. Alguma experiência legal que você teve com seu filho ou não, ou uma experiência ruim que você aprendeu com aquilo e entendeu que você precisava mudar o seu comportamento. Então a gente está aqui para isso. O número 12, eu falei do número 7, né? Que simboliza a perfeição, a sabedoria, o conhecimento. O número 12, por que eu escolhi 7 e 12? O 7 eu já falei, o 12, gente, porque o 12 simboliza a liderança, perfeição governamental. Olha que interessante, tem tudo a ver com paz. Nós precisamos buscar uma liderança perfeita, uma liderança saudável. Nós somos líderes dos nossos filhos. A gente precisa buscar essa liderança, que é uma liderança saudável, que influencia positivamente no seu filho, que ajuda seu filho a crescer, a amadurecer, a ser no futuro um adulto saudável, de caráter, um adulto que reconhece o seu lugar no mundo, que sabe a sua missão. Como que eu vou fazer isso? É uma função, uma missão muito séria, muito importante para nós pais. A gente precisa entender que essa missão é fundamental para todo aquele que exerce a função de líder de crianças e jovens, adolescentes e jovens. Olha só, a gente está formando essas pessoas, esses adultos do amanhã. Nós estamos formando, nós pais, avós, professores, madrinhas, madrastas, padrastos, nós estamos formando o caráter dessa criança. E eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o caráter da criança é formado principalmente dos 0 aos 6 anos. Olha que sério, é muito sério. Se a gente for voltar lá no nosso passado, a gente sabe que a gente tem memórias na nossa mente lá da nossa infância, que ficaram gravadas, memórias boas, memórias não tão boas, e que a gente, depois de adulto, a gente precisa trabalhar isso. Para a gente educar os nossos filhos, a gente precisa primeiro se trabalhar, se autoconhecer, mudar conceitos, mudar valores,
preconceitos, e aí vai. Então a gente precisa trabalhar a nós mesmos antes de educarmos os nossos filhos. Então o número 12, ele representa a liderança, a perfeição governamental. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, de liderança. Foram os 12 filhos de Jacó, eles que lideraram o povo judeu, as 12 tribos, né, de Israel, os 12 apóstolos, olha só a liderança. Jesus levantou 12 apóstolos para expandir a missão dele, não foi? Para poder passar para frente o que ele tinha ensinado. Lá em Apocalipse, né, fala dos 12 portões guardados por 12 anjos, né? Tem a questão das 12 portas dos muros de Jerusalém. Tudo tem a ver com liderança, com referências. Liderança é referência. São pontos de referência que você precisa atentar, que você precisa estabelecer e cuidar para que aqueles pontos de referência sejam excelentes, sejam perfeitos, não é? E para a gente conseguir essa perfeição, o que eu preciso? Eu preciso de buscar conhecimento para alcançar essa perfeição. Ela não vem do nada. Não adianta você querer educar seu filho sem buscar conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que é isso assim, nossa, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso do jeito que você tá me dizendo. Não, eu já criei 3 filhos, não é possível que eu fiz tanta coisa errada, que eu fiz... Não, gente, a gente tem que aceitar que errou sim. Eu não sou perfeita. Numas próximas lives, eu vou passar para vocês, a gente tem 30 dias aí para conversar, eu vou passar para vocês erros que eu e o meu esposo cometemos com os nossos filhos, que é para te alertar, para você não fazer igual a gente fez. E vou te passar os acertos também. A gente erra, a gente acerta sim, mas a gente pode buscar errar menos, cada dia menos. Por quê? Porque a gente busca conhecimento, a gente quer entender a cabecinha da criança, que muda para o adolescente, que muda para o jovem, gente, é tudo diferente. A cabecinha da criança é uma, do adolescente é outra, do jovem é outra. Olha só, então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, se atualizando, porque são novas situações que vão surgir que você precisa estar atenta ao que está acontecendo com seu filho, entender o que está acontecendo com aquela criança. Mesmo que seja, gente, uma criança, por exemplo, você vai num almoço de domingo na casa de alguém, uma criança que você nunca viu na sua vida, mas de alguma forma, se você precisar se relacionar com aquela criança, nem que seja 15 minutos, você tem que ter conhecimento do que está passando na cabecinha dela, para você realmente ajudá-la a amadurecer, a crescer, a ter um relacionamento saudável social, não só com pais e filhos, mas o relacionamento social. O que é preciso? Como que eu posso ajudar essa criança? Como que eu posso ser uma pessoa que vai contribuir positivamente para o crescimento daquela criança? Então, às vezes você pensa assim, mas eu não tenho filho, não preciso saber nada disso que eu não tenho filho. Mas sempre vai ter uma criança perto de você. Pode escrever isso aí. Observa, sempre vai ter uma criança perto de você. Que seja, como eu falei, um sobrinho, um netinho, um enteado, um aluno, etc. Você sempre vai ter uma criança perto de você. Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento nesse sentido. E até para quando a gente perceber alguma situação que não é legal ali no relacionamento do pai com o filho, a gente dá um toquezinho. A gente indicar um livrozinho para ele, indicar um videozinho, indica lá o canal da Patrícia Bocchimpani, que ela fala sobre isso. Olha que dica legal que ela dá, entendeu? A gente tem que conhecer, porque de alguma forma, um dia você vai ter uma criança perto de você. Então, gente, eu gostaria de contar para vocês, não sei se vocês já viram, já ouviram falar, o conto. Por que eu falo que amor é atitude? Aí eu conto esse conto, conto. Essa história, por que amor é atitude? Era uma vez, lá na China antiga, muitos anos atrás, uma moça que se casou, ela se chamava Lin.
e ela se casou. E ela foi morar com a sogra. E lá na China antiga, tinha uma tradição que as noras tinham que obedecer piamente à sogra. Não podiam desobedecer. Elas tinha essa relação de obediência com a nora. A nora com a sogra. Aí ela foi morar lá na casa da sogra e as duas começaram a não se entender muito bem. E a coisa foi ficando tão feia que ela falou assim, gente, eu não posso separar do meu marido, agora eu tô aqui nesse meio, né, amor de pai, de filho com mãe, né, a nora no meio, aquela confusão e tal. Só que chegou num ponto que o relacionamento das duas estava inviável, insuportável. A Lin já não estava mais aguentando conviver com a sogra. Insuportável, as duas brigavam direto, era aquela confusão. Aí ela lembrou, ela falou assim, eu não sei mais o que fazer, eu preciso ficar livre dessa mulher, eu quero ela longe da minha vida, tá atrapalhando meu casamento, não quero mais ter problema com essa mulher, eu vou matar essa dona. Aí ela lembrou que tinha um sábio que era amigo do pai dela e ela foi lá no seu Huang, contou a história para ele e falou assim, seu Huang, o negócio não tem mais jeito, eu queria que o senhor me desse... esse Huang lá, ele tinha muito conhecimento de ervas, ele era sábio, conhecimento de ervas, medicamentos, né, aquelas coisas todas. E ela foi lá por causa disso, que ela falou assim, eu queria que o senhor me desse umas ervas aí, para eu envenenar minha sogra e ela matá-la lentamente. Aí o sábio chegou para ela e falou assim, eu tenho a solução para o seu problema. Aí ela ficou toda feliz, né? Eu tenho a solução para o seu problema. Ela ficou toda feliz. Aí, o que aconteceu? Ele entregou várias ervas para ela e falou assim, olha, você tem que colocar essas ervas na comida dela diariamente, bem pouquinho. Preste atenção. Você tem que seguir à risca o que eu vou fazer, o que eu vou mandar você fazer. Senão, o que pode acontecer? Pode acontecer alguma coisa com a sua sogra, ela morre e eles vão desconfiar de você. Ela morre de repente, eles vão desconfiar de você se você não estiver tratando ela bem. Então você tem que tratá-la muito bem para ninguém desconfiar de você e colocar as ervas na comida dela todos os dias. Pouquinho, não pode pôr muito, é pouquinho. Elas fazem efeito aos poucos, lembra do amor em gotas? É pouquinho, é dia a dia. Então você vai colocar lá todo dia, essa comida vai fazer uma comida gostosa, uma comida cheirosa e não pode tratá-la mal, porque se você tratar mal, eles vão desconfiar, entendeu? Nossa, seu Huang, vou fazer isso, pode deixar que eu vou seguir a risca que o senhor está me mandando. E foi para casa. E aí começou a tratar bem a sogra. Só que nesse meio tempo, já tinha passado uns meses e as duas ficaram super amigas, amicíssimas, um amor danado, uma coisa, né, tranquila e tal, aquele amor pra lá, amor pra cá. A Lin se deu conta, ai meu Deus, eu não quero mais que ela morra, ela tá tão boazinha pra mim, ela virou minha mãe, a mãe que eu não tenho, a minha mãe, não quero matá-la, meu Deus, agora ela vai morrer, o que eu faço? Correu lá no seu Huang de novo. Seu Huang, pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi, minha filha? Não, é porque o senhor me deu aquelas ervas lá, eu fiz tudo conforme o senhor mandou. Mas só que agora ela tá uma gracinha comigo, ela tá amorosa, a gente tá se dando bem, a gente tá super bem, amigas, viramos amigas, tá igual mãe e filha. Eu não quero que ela morra, o que eu faço? O senhor não tem um antídoto para eu colocar, para poder tirar o efeito do que o senhor me deu? Aí ele falou com ela, minha filha, o que eu te dei foram vitaminas, eu não te dei veneno. Ai, graças a Deus. Aí ele falou assim, o veneno estava nas suas atitudes com ela, não estava nas ervas. Você mudou as suas atitudes, então você transformou o veneno em amor. Você amou a sua sogra. Então, por que eu digo que
Amor não é sentimento, amor é atitude. Por causa disso. Porque quando você começa a agir de forma positiva, proativa, com quem quer que seja, nós agora estamos falando dos filhos, você ama. Então esse amor é transformador, esse amor é renovador, ele é construtor de um relacionamento saudável, sem estresse, um relacionamento harmônico, tranquilo, perfeito, entre aspas, viu, gente? Esse perfeito aí é entre aspas, porque a gente está buscando esse conhecimento, essa perfeição dia a dia. Lembra que eu falei lá no início? É em gotas, amor em gotas. Não é uma enxurrada, é amor em gotas. Então a gente busca dia a dia. Gente, até hoje, o meu filho tem 29, o outro tem 21. Até hoje eu refaço as minhas atitudes, eu repenso meus valores, eu repenso minhas atitudes com meus filhos, porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente busca melhorar cada dia. Então não tem porquê a gente não querer ter esse relacionamento saudável. E eu só vou ter esse relacionamento saudável se eu souber como fazer. O que são essas atitudes positivas e proativas? O que é isso? Eu tenho que buscar conhecimento de quem já teve experiência, de quem já passou por isso, de quem já trabalhou com criança, de quem já viu os efeitos negativos de uma educação punitiva, não é? Então, o que eu queria falar com vocês hoje, principalmente? Nós vamos começar com o versículo que diz assim: não irriteis os vossos filhos, que está lá em Efésios 6, 4. Eu vou começar com esse versículo, porque eu acho ele muito propício para o que a gente vai falar. Nós vamos falar do que não é amor para com seus filhos. Não é amor. Nós vamos falar do que não é amor. Porque o que é irritar os filhos? É não amar. É ter atitudes, fazer coisas que não vão promover um relacionamento saudável. Não vão promover sentimentos bons no seu filho. Então, não é para irritar o filho. A Bíblia diz, não irriteis os vossos filhos. Então, é porque existem formas que a gente trava ali o nosso relacionamento com o filho. Existem formas que atrapalham. Então, uma das coisas, eu vou só citar, porque a gente não vai ter tempo aqui agora para discriminar cada situação, porque cada situação dá uma live inteira, é muita coisa, mas a gente já vai pensando aí, a gente já vai, atinando na cabeça, nossa, isso aí não é legal, eu tenho feito isso, não posso fazer mais. Então vamos lá, o que não é amor? Não é, tá? Não dar limites, deixar a criança fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. É o que a gente chama de permissividade, né? Permite tudo. Tá tudo bom, tá tudo tranquilo, tá tudo legal, deixa pra lá, não chama atenção, não conversa, não dá limite, não impõe os seus limites, com amor e com tranquilidade. Não tô falando de punição, tô falando de dar limites. Outra coisa, ser indiferente. Gente, o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Quando você vê que o seu filho está fazendo alguma coisa, você não faz nada. Quando você vê que o seu filho precisa de um abraço, você não dá. Quando você vê que o seu filho está precisando de atenção e você não dá, isso é ser indiferente. Então, quando você age com indiferença, você irrita o seu filho, entendeu? O coração dele fica triste, abalado, amargurado, vazio. Então, o que é ser indiferente? É não agir quando necessário, não conversar, não dar atenção, não corrigir, não suprir as necessidades dele, em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, todos os aspectos. Outra coisa que é irritar os filhos,
Menosprezar os sentimentos, os acontecimentos dele. Ai, mãe, machuquei. Ai, isso não é nada não. Ih, deixa pra lá. Não é nada não. Vamos, levanta, vamos. Menosprezar os sentimentos e os acontecimentos que ele vivenciou. Tá chorando à toa. Quer ver como é que eu vou te dar um motivo para você chorar? Engole o choro. Então, isso é menosprezar os sentimentos da criança. Outra coisa, ameaçar e não cumprir. Vai anotando aí. Ameaçar e não cumprir. Eu gosto sempre de contar a história de uma pessoa que eu vi ela falando pro filho assim: menino, para de fazer isso, não, eu vou arrancar seus dentes. Aí eu perguntei pra ela assim: você vai arrancar os dentes dele? Tá doida? Eu não. Ou assim, então você pode ameaçar. A gente tem que pensar muito antes de ameaçar, porque se você ameaçar, você vai cumprir. Então, quando você ameaça e não cumpre, aquilo ali cria um vácuo na presença, no coração da criança. Ele já sabe que você não vai fazer, então ele continua fazendo o errado, permanece no círculo vicioso. Você ameaça e não cumpre, ele continua fazendo o errado. Você ameaça de novo, não cumpre de novo, ele continua fazendo, círculo vicioso. Fica ali dentro do círculo vicioso, né? Correndo atrás do rabo. Então, ameaçar e não cumprir. Outra coisa, prometer e não cumprir. Eu vou te dar no final do ano uma bicicleta. Aí tá, o menino fica lá o ano inteiro querendo a bicicleta, esperando, chega no final, ai filho, não vai dar. Papai tá apertado, mamãe tá apertada, não vai dar para te dar a bicicleta. Não prometa que você não vai cumprir. Na hora que eu chegar do trabalho, a gente vai brincar com o seu carrinho novo. Aí chega do trabalho, tô cansado, vai ver televisão, vai mexer no celular e não brinca com a criança. Não promete, não cumpre o que prometeu. Isso também não é legal, é irritar o seu filho, é criar um vácuo no coração dele, entendeu? Faltou amor, faltou gotinha naquele dia. A gotinha daquele dia não fluiu, não aconteceu. Vai lá, mais um vácuozinho no coração. Gente, outra coisa, falar mentira. Se você fala mentira pro seu filho, você tá abrindo tá liberando ele para falar mentira para você. Você tá dando exemplo. Então, falar mentira também não tá legal. A verdade tem que ser falada, né? Outra coisa, não instruir. Deixar de ensinar. Deixar de ensinar a criança é outra forma de irritar o seu filho. O seu filho precisa de instrução. Como você, ele não nasceu sabendo. Ele precisa aprender a vestir roupa, a tirar roupa. Você não tem que ficar irritada com ele porque ele não aprendeu da primeira vez. Ele tem a vida toda para aprender. Quanto tempo você levou para aprender o que você sabe hoje? Seja lá o que for. Então, você tem que ter paciência de ensinar. Então, não instruir é uma forma de irritar o seu filho. Deixe ele no vácuo. Não ensinar o que a criança precisa para amadurecer. Ela precisa ser ensinada. Outra coisa, exigir atitudes ou funções que a criança não dá conta de fazer. Você exige uma coisa que ela não dá conta. Você precisa ajudá-la a fazer aquilo ali. Ensiná-la com paciência, dia a dia. E lembra lá da consistência, persistência, frequência. Quanto tempo você leva para você ensinar o seu filho a tomar banho? Pensa, desde que ele nasce, com 0 anos, até uns 6, 7 anos, a gente ainda ajuda a criança a tomar banho, não é? Olha quanto tempo levou para ela aprender a tomar banho, uma coisa simples, que hoje ela já sabe. Mas quanto tempo ela levou para aprender? Você parou para pensar que você teve que ensinar com consistência, persistência e frequência todos os dias? Todos os dias durante, vamos supor, 6 anos? Olha só, é muita coisa. Mas você ensinou e ela aprendeu. No tempo dela, mas ela aprendeu. E você foi paciente e tal e tal. Então, não ensinar é uma forma de
irritar o seu filho. Não, exigir coisas que ele não sabe, né, que eu falei, exigir atitudes ou funções além do que ela é capaz de fazer. Por exemplo, a criança tem 2 anos, você quer que ela já saiba tomar banho sozinha? Não vai saber. E você está exigindo ela que ela saiba. Que ela tem 3 anos, ela já tem que guardar todos os brinquedos sozinha, já tem que arrumar a cama, não sei. Será que você não está exigindo demais? Vamos com calma, né? Outra coisa, gente, ficar de mal. Não se fica de mal com criança. Nenhuma criança. Ah, você diz, tô de mal. Não fala comigo agora não, tô de mal. Não existe isso. Deus não fica de mal com você. Você faz um monte de coisa errada. Você cai pra lá e pra cá, você dá suas rateadas e Deus não fica de mal com você. Fica? Bom, comigo ele nunca ficou. E olha que eu dou umas raleadas aí, umas rasteiras aí que eu fico assim, meu Deus, como é que o senhor ainda olha pra mim? Mas a gente não pode ficar de mal com a criança. A gente tem que resolver a situação pontual na conversa, no amor, mais uma gotinha ali, que chama conversa. Conversar com a criança, resolver o que foi feito e volta à vida normal. Abraço, beijo, dar a mão, normal, sem falar no arranco, sem você quer? Mas de novo isso? Não aguento mais. Não, gente, não tem que fazer isso. Então não tem que ficar de mal com a criança. Tá errado ficar de mal com a criança. Outra coisa, gente, castigos exagerados. Castigos exagerados, a gente não pode imputar castigos exagerados na criança. Não vou nem entrar nesse detalhe aí, porque é muita coisa, né? Gente, outra coisa. Não devemos, não é amor, deixar a criança sozinha no ambiente. Ou porque tá dando uma punição, ou porque... Por exemplo, gente, a gente já viu reportagem na televisão de criança que foi deixada sozinha dentro do carro. E eu conheço uma pessoa que deixava. Ia ali na farmácia, deixava a criança dentro do carro, trancada. Gente, tá errado. Deixar no quarto. Agora você vai lá pro seu quarto e fica lá. De castigo, sei lá, na disciplina, dentro do quarto. Tem gente que apaga a luz e deixa a criança lá sozinha. Tá errado. Não é assim que a gente trabalha essa questão da disciplina. Não é assim. Existem outras formas saudáveis, harmoniosas, respeitosas de trabalhar com a criança a disciplina. Ela tem que obedecer, sim, ela tem o limite e tal. A gente vai trabalhar, a gente vai conquistar essa obediência dela. A gente vai conquistar. E aí vai depender da nossa atitude. Então, nada de deixar a criança sozinha em lugar nenhum. Outra coisa, gente, criar medos. Cria medo na criança. Não vai lá não, olha barato, porque você tá sem paciência de ensinar e de perder tempo, não, né? Investir tempo ali para explicar para ela o porquê que ela não pode ir lá fora. Aí você fala, cuidado com o bicho aí, tem barata aí. Gente, isso eu vejo todo dia. Todo dia eu vejo as pessoas fazerem isso, adultos fazerem isso com as crianças. Às vezes é a tia, às vezes é a avó, às vezes é a mãe, o pai, professora, eu já vi. Não vai lá não que tem bicho. Não vai lá não que tá escuro. Se você não comer tudo, o bicho papão vai vir aí. Gente, tem diversas formas de você provocar medo na criança. Criar um medo que não existe. Por exemplo, você vai ajudar a criança vai atravessar a rua, você não tem que colocar medo na criança de atravessar a rua. Presta atenção. Você precisa ensiná-la a atravessar a rua e mostrar para ela os perigos dela atravessar a rua sem prestar atenção, mas não colocar medo. Não é com medo que você vai fazer ela não fazer aquilo ali de errado, entendeu? Não é com medo, é com conhecimento, é com ensino. Lembra? Ensino. Você vai ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Como que você ensina? Botando medo? Não tem sentido. Outra coisa, gente, ser ausente. Ser ausente ausência é abuso passivo. Você já ouviu falar disso? A ausência é abuso passivo.
Então, sabe aquele pai que deixa de fazer o que é preciso ser feito? Ou nunca está presente em casa, nunca está se relacionando com o filho? É ausente, ausente. Pode até ser um pai que mora com o filho, mas é ausente. Entendeu? Não só aquele que abandonou o filho e foi embora. Isso é abuso, viu, gente? Abandonar é abuso. É considerado abuso. É ser ausente. Então, é uma forma de irritar o seu filho. Ah, gente, outra coisa também. Fazer chacota com criança, brincadeira sem graça, bullying, humilhações, expor a criança ao ridículo. Ih, olha lá, fez xixi na calça. Olha aqui, gente. Ih, hoje ele molhou o colchão todo. Ih, olha lá, ele não consegue andar de bicicleta. Caiu, caiu da bicicleta. Bota gelo dentro da roupa da criança. Gente, isso é terrível. Isso não edifica em nada, pelo contrário, cria aquele vácuo lá que eu falei, dentro do coração da criança, atrapalha a sua autoestima, né? Ela fica humilhada, chateada. Não é por aí. Brincadeira sem graça, tá fora. Porque a gente sempre diz, né? Brincadeira é coisa séria. Tanto pro bem quanto pro mal. Quando o professor brinca com a criança, quando o pai senta no chão e brinca com a criança, aquilo ali é muito sério. Você está construindo o caráter dele. Você está construindo a autoestima dela. Você está dando atenção. Então, brincadeira é coisa séria. E quando você faz brincadeira chata, brincadeira inútil, brincadeira irritante, você está destruindo a autoestima dela. Entendeu como é que é? Então, brincadeira é coisa séria, pro mal e pro bem. Então, você tem que saber muito bem que tipo de brincadeira você está fazendo com a criança. Seja com qualquer criança que seja. Né? Seja com qualquer criança. E outra coisa também, gente, muito sério, gritar. Gritar tá fora de cogitação. Né? A Bíblia já deixou claro que tirai do vosso meio toda gritaria. Não é? Toda. Então, a gente também tem como dissecar esse item, né, sobre a gritaria. Tem todo um estudo que a gente faz sobre isso, mas aqui eu vou só citar que se você grita com seu filho, você precisa rever as suas atitudes, você precisa pensar antes de você agir em relação àquela situação. Respira, dá uma saída do ambiente, sai ali da situação, respira, retoma a sua capacidade mental de raciocinar, volta para dentro de você, para depois você ir lá e conversar com seu filho sem gritar, tá? Porque gritar não edifica, não traz nenhum benefício, traz dor, traz humilhação, traz fraqueza, traz vazio no coração. O grito, ele só prejudica. Se a professora do seu filho não pode gritar com ele, você também não pode. Então, tá fora. Outra coisa, gente, comparar a criança com outra criança ou pessoa. A criança só pode ser comparada a ela mesma, nunca a outra pessoa. Ah, porque o seu priminho já sabe ler isso tudo, ele tá lá no segundo ano, já sabe ler, você já tá no terceiro ano, não sabe ler ainda. Ah, mas o seu irmão, na sua idade, já trocava de roupa sozinho. Você aí, ó, tá com 5 anos, ainda não troca de roupa sozinho. Gente, tá fora. O que você pode fazer? Comparar com ele mesmo. Nossa, mas não é que ontem você conseguiu colocar o seu casaco? Bom, você consegue colocar a calça também. Vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos? Eu sei que você consegue. Você conseguiu outro dia colocar o casaco. Então, é só você aprender mais um pouquinho. Você vai conseguir colocar a calça também. Entendeu? A criança pode ser comparada com ela mesma. Não para humilhá-la, mas para aumentar a autoestima dela com elogio. Mostrando que se ela conseguiu, ela consegue também. Se ela conseguiu tal coisa, a outra tal coisa também ela pode conseguir. Se você ajudar, se ela se esforçar, ela vai conseguir. Então, não comparar a criança com ninguém. Nada de comparação. Você não gosta de ser comparado lá no seu trabalho. Você gosta assim, não, porque a fulana consegue fazer tal coisa em tanto tempo. Você fica aí toda a vida fazendo a mesma coisa.
Você gosta de ser comparado com outra pessoa? Não gosta. Então, a sua criança também não pode ser comparada com ninguém. E a última coisa que eu lembro, né? Porque, gente, se você lembrar de mais alguma coisa, você coloca aí pra gente poder acrescentar aqui na minha lista de atitude de irritação que irritam a criança. Coloca aí pra mim, pra me lembrar. É declarar palavras de maldição. Pois é, você é burro. Você não consegue nada. Tudo você deixa cair no chão. Olha só, vai deixar cair. Cuidado. Ah, não, Ih, menino, você vai adoecer. A gente não pode falar coisas assim para as crianças, né? Declarar palavras de maldição. Então, isso é ofensivo. Isso é triste para a criança. Causa lá outro buracão no coração dela. Aí vai só fazendo buraco no coração, né? Enchendo a criança de buraco. Então, assim, a gente atentar para essas coisas que a gente falou. E eu vou parando por aqui. Amanhã eu vou falar. Hoje eu falei do que não é amor, certo? Amanhã eu vou falar do que é amor. O que é amor, então? Como que eu faço para amar o meu filho? Para amar a criança que está perto de mim? O que eu tenho que fazer? Então eu vou falar do que é amor. Então, assim, eu vou ficando por aqui para a gente não tomar muito tempo seu, para que seja realmente gotas de amor que a gente vai trazer dia a dia para você. Então, gotinhas de amor. Por isso que é amor em gotas. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, que participaram comigo. Se você gostou, se você vê que tem alguém que poderia ouvir também sobre esse assunto, manda aí, a live vai ficar gravada no meu Instagram. Você manda para outras pessoas, para que mais pessoas também conheçam, participem, compartilhem desse conhecimento. E eu sempre aceito sugestões, viu, gente? Vocês coloquem aí nos comentários o que você gostaria que a gente trocasse ideia. E aí a gente traz para a gente conversar. Então, eu estarei aqui até o dia 13 de agosto para a gente continuar nesse bate-papo todos os dias, 7 e 12 da manhã. 7 da perfeição, 12 da liderança governamental perfeita. Tá bom? Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem comigo aqui nesses dias, todos os dias, às 7 e 12 da manhã. Um beijo, viu, gente? Ah, e faz o seguinte, vai agora lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho ou na criança que estiver perto de você. E se não tiver nenhuma criança perto de você, o seu filho estiver longe, essa criança que você pensou aí está longe, manda um vídeo, né, no WhatsApp, faz uma chamada de vídeo para ela, fala que você ama, fala que você está mandando um beijinho, um abraço, tá bom? Um abraço apertado para você, viu, gente? Beijo!